Na última aula, a gente viu um método, né, de resolução de problemas de máximo e mínimo de uma função de 3 variáveis restritas a uma condição g de x, y, z igual a constante, né? Então, hoje, a gente vai ver um teorema muito parecido, mas é um método para achar máximos e mínimos locais de uma função de 3 variáveis restrito a 2 condições, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que é isso? Eu tenho uma função f definida num conjunto aberto do R3. Então, eu tenho um A contido em R3 aberto e a função f é definida de A em R diferenciável. Aí, eu vou pegar 2 funções g e h, também definidas em A, com valores em R. Aqui, para essas daqui, a gente exige um pouco mais, elas têm que ser funções de classe C1, tá? São funções de classe C1, ou seja, as derivadas parciais são contínuas, né, no conjunto A. E aí sim eu vou definir um conjunto B, que é o conjunto dos pontos x, y, z de A, deste A aqui, tais que a G é constante, tá? E o H também é constante, tá? C e D são números fixados. Esse conjunto aqui, vocês concordam que dá uma curva? Né? Em geral dá uma curva. Porque g de x, y, z igual a constante é uma superfície de nível de G. Tá? E essa aqui é uma superfície de nível da função H. Então, você está fazendo, quando você quer que o ponto satisfaça, né, o x, y, z satisfaz as 2 equações, então você está pegando pontos da interseção de 2 superfícies. Você tem aqui uma superfície, g de x, y, z igual a constante. Aí você tem uma outra superfície, digamos assim, ó. Esse aqui seria um h de x, y, z igual a constante, igual a d, né? E o conjunto B é a parte que está na interseção, tá? Que, na maioria dos casos, né, às vezes a superfície dá um ponto, aí não é esse o caso. Mas eu estou entendendo aqui que esse B aqui dá uma curva. Então, o problema aqui consiste em achar maior valor ou menor valor de f, não para todos os pontos de A, do domínio da F, mas só olhando para os pontos de B. Tá? Então, e o teorema diz que se o gradiente de G, calculado em x, y, z, produto vetorial com gradiente de H, também em x, y, z, for não nulo, para todos os pontos x, y, z de B, se acontecer isso, e se x0, y0, z0 for um ponto de máximo ou mínimo local da F em B, então, se x0, y0, z0, eu já estou pondo aqui que ele está em B, for um ponto de máximo e mínimo, ou mínimo, local em B, então, o que vai acontecer é que o gradiente da F
calculado nesse ponto, x0, y0, z0, tem que ser uma combinação linear dos dois gradientes, do gradiente da g com o gradiente de h, tá? É um lambda, gradiente de g, calculado nesse ponto, mais um mi, gradiente de h, calculado também em x0, y0, z0, tá? Aqui para lambda, bom, para certos valores, né? Certos valores, lambda e mi reais, tá? A ideia é muito parecida com a que a gente tinha no caso anterior, né? No caso anterior, a gente tinha só uma superfície e eu estava querendo o máximo ou mínimo local da F nessa superfície. E a gente viu geometricamente, né, que você tem a superfície e aí você pega as superfícies de nível de F e olha, o ponto vai ser um ponto ou de máximo ou de mínimo quando as duas superfícies se tangenciam. E aí significa que o vetor gradiente da F é múltiplo do vetor gradiente da G. Esse era o caso com uma superfície só. No caso de duas superfícies, o que a gente está dizendo aqui nesse resultado é que o gradiente da F ele está no espaço gerado pelos dois gradientes da G e da H, tá? Então, você tem o gradiente da G, é um vetor que em cada ponto aqui, né, é um vetor ortogonal à superfície nesse ponto. O gradiente da H é um vetor ortogonal à superfície H nesse ponto. Então, aqui é o gradiente da G, aqui o gradiente da H, e o que esse resultado diz é que o gradiente da F é combinação linear desses dois. Então, se você pega esse ponto x0, y0, z0 aqui, você tem um plano que passa por esse ponto e é paralelo aos dois vetores. O gradiente da F também, ele está lá paralelo àquele plano. Tá? A ideia, eu não tenho condição, a gente não tem, assim, teoria suficiente para garantir como é que começa, né, a demonstrar o teorema, mas aceitando que existe, eu vou só escrever aqui a ideia da demonstração, é que se você tem esse conjunto aqui, esse conjunto B, ele pode ser perto do ponto x0, y0, z0, eu consigo parametrizar ali pertinho. A existência de uma função gama que parametriza esse conjunto, essa existência é difícil de garantir, eu preciso de teoremas que a gente não viu aqui. Mas admitindo isso, o restante é bem simples e é uma ideia interessante. Então, eu vou só mencionar aqui que é possível provar que existe uma parametrização para pelo menos um pedacinho aqui desse conjunto B. Tá? Eu vou falar que é uma gama definida no intervalo e chega no R3, né? O I é um intervalo. Ela tem que ser diferenciável. E aí, eu quero que gama de T seja um ponto do conjunto B para todo T pertencente a I. Esse, esqueci de dizer, é o intervalo aberto, tá? Porque aí eu quero T0, é um ponto do intervalo que dá justamente o x0, y0, z0. Então, eu quero que gama de T0 seja x0, y0, z0, para algum T0
no I, tá? Aí eu também preciso que nessa parametrização o vetor gama' de T0 seja não nulo, tá? Diferente do 0, 0, 0. Aí vai acontecer o quê? Como o x0, y0, z0 é ponto de máximo ou mínimo de AF, vamos supor máximo, só para facilitar a ideia, né? Mas para mínimo é o equivalente. Então, se o f de x0, y0, z0 é maior do que o f de x, y, z para todos os x, y, z do conjunto B, eu posso dizer que a composta f, calculada em gama de T0, porque gama de T0 é esse ponto, né? Isso aqui é maior ou igual a f de gama de T para todos os pontos T pertencentes a I. Agora, se eu chamar essa função aqui de f maiúsculo de T, isso aqui é uma função de uma variável, tá? E essa função, eu estou dizendo que o f calculado em T0 é maior que todos os outros. Agora, a f é diferenciável, gama também, essa f grande é diferenciável, tá? E aí eu caí no cálculo 1. Eu tenho uma função diferenciável de uma variável e o T0 é ponto de máximo, tá? Então, T0 é ponto de máximo local, né? De uma f grandona que é diferenciável. Tá? Essa função f maiúsculo é composta de duas diferenciáveis. Bom, se ele é ponto de máximo local, aí a gente sabe que a derivada é zero. A derivada naquele ponto tem que dar zero, né? É um ponto de máximo aqui, a derivada aqui dá zero. Agora, como é que é a derivada dessa f maiúsculo? A f maiúsculo é f pequeno composta com gama. Então, usa a regra da cadeia, você chega à conclusão que o gradiente da f, calculado em gama de T0, produto escalar com gama' de T0, tem que dar zero. Tá certo? Isso aqui é gradiente de f calculado em x0, y0, z0, escalar gama', tá? Então, vou escrever só isso aqui. Gradiente de f calculado em x0, y0, z0, produto escalar com gama' de T0 é zero. Então, a gente guarda essa informação. Só que aí tem aquelas funções g e h, tá? O g e h, como é que são g de gama de t e h de gama de t? G calculado em gama de t? Bom, gama de t é uma parametrização de um pedacinho daquele conjunto B. Então, g daqueles pontos dá sempre aquela constante c, tá? Tudo bem? Isso aqui é c, qualquer que seja t pertencente ao intervalo aberto I. Deriva, então vai ficar gradiente de g calculado em gama de t, produto escalar com gama' de t, dá zero. Isso vale para todo o C de I, em particular para o T0. Tá? E, bom, este vetor aqui não é nulo. Esse também não, né? Por quê? Porque, por hipótese, o gradiente da G, produto vetorial com gradiente de H, nos pontos de B, esse produto vetorial é sempre não nulo. Então, em particular, cada um deles é um vetor não nulo, né? E analogamente para o H. O vetor gradiente de H, calculado em gama de T0, produto escalar com gama' de T0, é zero. Isso aqui é um vetor não nulo. Esse também. Então, vamos lá.
Agora a gente tem que pensar um pouco geometricamente. Eu tenho este vetor γ' de T0, ele é o tangente, deixa eu repetir a figura aqui. Eu tenho uma curva, que é aquela curva B, aqui tem um ponto x0, y0, z0, que é o γ de T0. Aqui tem um vetor γ'. Então, o vetor γ' é ortogonal ao vetor H, o gradiente de H, naquele ponto. Ele também é ortogonal ao gradiente de G naquele ponto. Então, eu tenho dois vetores ortogonais a esse, digamos assim, tá? Tem dois vetores e agora o que eu tenho também? Que o gradiente de F também é ortogonal. Então, o que vocês podem concluir? Eu tenho três vetores ortogonais a um mesmo, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Tem um vetor, o γ', supõe que é o amarelinho, né? Só para combinar aqui, o amarelinho. Aí eu tenho o gradiente de H, ortogonal ao γ', gradiente de G também é ortogonal ao γ', eles não precisam ser ortogonais entre si, né? Pode ser assim. E aí, juntando com esta, eu tenho que o gradiente de F também é ortogonal ao γ'. Então, o gradiente de F tem que ser combinação linear desses dois. Tá bom? Eles têm que estar no mesmo plano aqui, nesse espaço gerado aqui. Tudo bem? É essa a ideia da demonstração. Gradiente de F, calculado em x0, y0, z0, é... Como é que vocês preferem dizer? Ele está no espaço gerado pelos dois vetores, tá bom? Pertence ao espaço gerado. Subespaço, né? Gerado por gradiente de G, calculado em x0, y0, z0, e gradiente de H, calculado em x0, y0, z0. Tá bom? Então, é essa a ideia da demonstração. Bom, mas o que eu estou interessado mesmo é fazer exercícios, né? Tem alguns exercícios aí importantes para a gente dar uma olhada. Então, eu vou começar com um exemplo aqui. Na verdade, eu vou apagar lá para tentar fazer caber tudo numa lousa só, senão vai ficar quebrado um pedaço numa, outro na outra. Vamos fazer ali.